Olá pessoal, vamos em mais uma aula de ecologia, agora discutindo chuva ácida. Vem comigo! Chuva ácida ele é um fenômeno das grandes cidades, mas não é qualquer grande cidade. Eu tenho que imaginar uma grande cidade que tenha grandes fábricas. São as fábricas as responsáveis pela liberação de alguns gases que vão na atmosfera sofrer reações químicas. Reações químicas que vão produzir, então, substâncias ácidas que vão levar a um desequilíbrio ambiental. Poxa, esse tema é muito relevante, muito interessante, porque é um tema extremamente transdisciplinar. Ele vai envolver raciocínio químico, ele vai envolver raciocínio biológico, um tema com uma potência muito grande de ser cobrado em vestibular, mas um tema com uma potência muito grande de desenvolver também os seus domínios da química e da biologia, desenvolver o seu raciocínio que vai olhar para a questão ambiental, para a questão da ecologia de uma forma um pouco mais holística. Quais gases seriam esses liberados pelas fábricas que são tão importantes assim? Eu estou falando de óxidos de enxofre e óxidos de nitrogênio. O principal óxido de enxofre liberado pelas fábricas é o SO2, ou dióxido de enxofre. E o principal óxido de nitrogênio liberado pelas fábricas é o dióxido de nitrogênio, ou NO2. É interessante entender que o dióxido de enxofre, ele na atmosfera, vai sofrer uma primeira reação. Essa reação do dióxido de enxofre com oxigênio vai gerar o SO3, ou um trióxido de enxofre. Esse SO3, ainda na atmosfera, vai encontrar muita umidade nessa atmosfera, ou seja, vai encontrar água nela. Vai sofrer uma reação. SO3 mais H2O forma um ácido chamado de H2SO4, ou ácido sulfúrico. A pior chuva ácida que a gente pode encontrar é justamente a chuva ácida de H2SO4, ou seja, de ácido sulfúrico. Costumamos encontrar dióxidos de enxofre sendo liberados principalmente perto de termoelétricas. É muito importante que você entenda que todo carvão mineral, todo carvão vegetal e grande parte do óleo diesel utilizado nas termoelétricas contém impurezas de enxofre. Por isso, durante a queima desse material, nós temos liberação de grandes quantidades de óxido de enxofre. Então, pessoal, um outro gás importante dessa nossa discussão é o dióxido de nitrogênio, o NO2, como a gente já havia falado, não é? O dióxido de nitrogênio ele vai sofrer algumas reações químicas importantes. O NO2 vai se combinar com a água na atmosfera. E ao se combinar com a água na atmosfera, ele vai se transformar em dois gases, e não em apenas dois ácidos, e não em apenas um ácido. Ele vai formar o HNO2, que é o ácido nitroso, e o HNO3, que é o ácido nítrico. Tanto o ácido nitroso como o ácido nítrico, assim como o ácido sulfúrico, oriundo da reação do dióxido de enxofre, aquela que a gente discutiu há segundos atrás, todos esses ácidos vão precipitar, vão cair na Terra. As nuvens vão se adensar e aí a chuva cai na Terra, trazendo então essas substâncias ácidas. E aí? O que vai acontecer com o solo? O que vai acontecer com os seres vivos? Não, 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 não. Antes que você se apavore, você não vai derreter. Esse ácido não vai cair sobre sua pele e vai fazer com que sua pele caia, com que sua pele derreta. Não, você não vai ver mortos-vivos andando pela cidade. Na verdade, esse ácido, ao bater sobre a nossa pele de forma constante, ele vai acabar levando a doenças de pele. E isso eu posso encontrar. Pessoas que vivem em regiões que tenham grande liberação de dióxido de enxofre e dióxido de nitrogênio podem ter maior chance de desenvolver doenças dermatológicas, podem ter maior chance de desenvolver doenças do trato respiratório, doenças alérgicas. Com o passar do tempo, esses ácidos vão ferir sim você, mas de forma não catastrófica como os filmes de terror podem fazer com que a nossa imaginação pense. Mas em questões ambientais é extremamente sério o agravamento da destruição de diversos ambientes. Por exemplo, o solo. Ao acumular
ácido sulfúrico, acumular ácido nitroso, ácido nítrico no solo, eu acabo diminuindo o pH. pH, para quem não lembra, é uma escala de acidez. Esse pH sendo diminuído torna o solo cada vez mais ácido. E para alguns tipos de plantas que a gente possa, sei lá, cultivar, por exemplo, algumas hortaliças, ou para algumas árvores no meio da floresta, isso é extremamente danoso, porque ela não mais vai conseguir se desenvolver e você vai estar quebrando a sinergia, o equilíbrio ambiental de uma determinada região. Pensa aí comigo, por exemplo, uma região de lagos e rios. Vamos pensar num lago, a chuva ácida caindo constantemente sobre esse lago. O que você acha que vai acontecer? Certamente o lago vai ficar mais ácido, e ao ficar mais ácido, a vida que existe hoje lá não vai conseguir suportar. Alguns animais e algumas plantas e algumas algas até conseguem suportar variações no pH, mas a grande maioria não. Você novamente quebra o equilíbrio das cadeias e teias alimentares daquela região, muda o ambiente e você vai causar um dano. Pensou em chuva ácida, pensou em dano ambiental acontecendo. Resumão rápido. Vamos lá, dá uma olhada aqui. O primeiro ponto de chuva ácida é pensar em liberação de dióxido de enxofre e dióxido de nitrogênio. Segundo ponto é entender que esses dióxidos, esses óxidos vão sofrer reações químicas na atmosfera, produzindo ácido nítrico, ácido nitroso e ácido sulfúrico. Esses ácidos vão cair no solo, vão cair nos corpos de água e vão levar a mudanças ambientais, que certamente vão gerar uma questão na mudança na quantidade e no tipo, na quantidade de indivíduos que vivem numa determinada região e no tipo de indivíduos que vivem nessa região. Quando eu falo tipo, eu estou falando da riqueza, né? Eu diminuo a riqueza ambiental. E o último ponto é que ela vai gerar agravos na saúde humana. Entendam chuva ácida como um processo eminentemente humano de produção de gases pela queima de combustíveis, pela queima de uma série de substâncias produtoras de dióxido de enxofre e nitrogênio. Certo, pessoal? Até a próxima, um grande abraço, tchau, tchau.